Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 304, que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Vamos primeiramente ler o texto desse grupo de lições, o que é a segunda vinda. O que é a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e reestabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões. A disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reservas. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo, que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha, sobretudo, como um só. E assim a unicidade é, enfim, reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina, num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo, para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, o Cristo é reestabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto. O Filho de Deus é um só em nós e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Muito bem. E aí a gente passa para a lição. Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Eu posso obscurecer a minha vista santa se impuser a ela o meu mundo. E não posso contemplar as cenas santas para as quais Cristo olha, a menos que faça uso da sua visão. A percepção é um espelho e não um fato. E o que enxergo é o meu estado mental refletido fora de mim. Quero abençoar o mundo, olhando para ele através dos olhos de Cristo. E olharei para os sinais que me garantem que todos os meus pecados foram perdoados. A oração. Tu me conduzes da escuridão à luz, do pecado à santidade. Que eu perdoe e assim receba a salvação para o mundo. É a tua dádiva, meu Pai, dada a mim para oferecê-la ao teu Filho Santo, para que ele possa achar a tua memória outra vez e a de teu Filho, tal como o criaste. Muito bem. Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo, né? Tem aquela lição lá no início do livro de exercícios que diz: é impossível ver dois mundos. Por quê? Porque ou estou olhando com os olhos do Cristo,
ou estou olhando com os olhos do corpo? O meu mundo, ele é visto com os olhos do corpo. Então, que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Quando eu fico olhando para a matéria, para o mundo fenomênico, né, como a gente diz na Seichonoye, eu não posso estar olhando com a vista de Cristo. Eu estou olhando com a vista do meu corpo. Eu olho com a vista de Cristo quando eu estou olhando para dentro. Quando eu estou em meditação, né? Em algum momento, isso vai se tornar algo tão natural, normal para mim, que eu vou começar a olhar para fora e vou começar a ter a visão do meu terceiro olho. Ok? Então, o objetivo dessa lição aqui é trazer pra gente essa consciência. Eu estou, em todo momento, fazendo uma escolha. Com que olhos olharei para o mundo? Com que olhos olharei para essa pessoa? Com que olhos olharei para essa situação? O que eu vou ver? Será que eu vou ver a verdade? Se eu pedir ao Divino Espírito Santo para me mostrar a verdade, sim, verei a verdade. Não é? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter a coragem de pedir ao Divino Espírito Santo para que ele me mostre a verdade a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação? Uma das coisas que vocês talvez já estejam experimentando, e que é mais interessante dessa nossa conexão com a mente crística, é que eu tenho observado isso muito ultimamente na minha vida. Parece que as verdadeiras intenções das pessoas, a verdade das situações, ela tem vindo a mim, sem eu fazer esforço. Ela bate na minha porta, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e, de repente, essa pessoa começou a me falar uma porção de certa maneira, uma porção de agressões no telefone. E eu falei assim, mas eu não sabia que tudo isso estava acontecendo dentro de você. E aí a pessoa despejou tudo, no intuito de me agredir. E eu falei, eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão em tudo isso que você está me falando, só que eu não tinha como saber. Então, se você não me procura e não me comunica que esse problema está acontecendo, eu não tenho como resolver. Foi muito engraçado, sabe? Porque, às vezes, a gente tá crente que tá agradando, né? A outra pessoa não tem coragem de falar o que tá se passando dentro dela, e você tá crente que você tá agradando. E aí, o que eu tenho observado ultimamente, com muita alegria, é que perto de mim, nas minhas relações, o que parece estar acontecendo é que a verdade está se tornando uma condição sine qua non para as minhas relações, né? E aí essa verdade está explodindo, essa verdade está explodindo, essa verdade está explodindo. A pessoa que sorri pra você e fala mal de você pelas costas, e aí vem alguém e fala, nossa, Jaque, você sabe que essa pessoa, ela falou de você assim, assim, assim? E é uma pessoa em quem você confia, você sabe que não tá de calúnia, de maledicência, né? Então isso está acontecendo na minha vida de uma maneira assim realmente impressionante. Talvez esteja acontecendo na sua vida também. E eu acho que é justamente porque a gente está tomando essa decisão aqui. A decisão de pedirmos que o nosso mundo não obscureça a vista de Cristo. É um pedido para que possamos ver a verdade. É um pedido para que possamos ver a realidade. É um pedido para que haja luz, né? Que haja luz. Que seja feita a luz na minha vida, né? Nessas relações, nessa situação.
E essa situação pode ser qual for, não importa, né? Essa situação, ela tá lá e você pode pedir para ver a verdade dela, né? E tem tudo a ver com aquela lição, é impossível ver dois mundos, né? Que é a história da figura e do fundo. Se você está olhando para o fundo daquela imagem, você perde a figura que está na frente. Se você está olhando para a figura, você perde o fundo. Então é como se o fundo fosse fosse a visão do Cristo, né? Fosse o que você vê através da visão do Cristo. E a figura fosse o fenômeno, a matéria, o que está ali materializado na sua frente, né? E muitas vezes nós nos perdemos, né? Nos nossos afazeres diários, nós nos perdemos na solução dos problemas que envolvem o nosso mundo material fenomênico, e então nós nos esquecemos de pedir para vermos a essência, porque por enquanto a gente tem que pedir. Um dia isso vai se tornar automático, de tanto que a gente pedir, de tanto que nós praticarmos, né? De tanto que nós vamos praticar, teremos praticado, né? E aí então você vai começar a ver, você vê a figura, mas ao mesmo tempo você pede para ver o fundo. E quando você vê o fundo, pode ser que você veja algo muito diferente. Pode ser que você veja algo muito diferente daquilo que está na sua frente, né? A cada dia que eu me aprofundo nesse ensinamento e em tantos outros, eu fico mais impressionada com o nível de mentira no qual as pessoas toleram viver, né? E na maioria das vezes as pessoas não estão nem mentindo para mim, ou para o outro, ou para o próximo. Elas estão mentindo para si mesmas, né? E aí eu me lembro do quanto na minha vida eu mentia para mim mesma. Ainda que eu me considere uma pessoa que sempre buscou muito, prezou muito a verdade, né? Eu sempre fui aquele indivíduo dentro da família que apontava que o rei estava nu, né? Paguei um preço muito grande por isso, né? É a figura do bode expiatório, né? Então o rei está nu. Não, Jaque, não, o rei não está nu. Não, o rei está nu sim. O rei está nu, né? Então realmente me impressiona. E vou dizer, sabe, gente, viver na verdade, pra gente viver na verdade, a gente paga um preço. E esse preço não é baixo, né? Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Essa é uma bela lição pra gente praticar, lição 304, para ser praticada no dia 31 de outubro, né? A única coisa que eu posso dizer para vocês, e eu posso dizer isso para vocês com toda certeza, é que por mais que no início dessa jornada isso possa ser doloroso, e isto é, viver na verdade, viver buscando a essência, viver buscando falar a verdade, ser honesto, me encarar, né? E quando eu digo me encarar, eu tô falando muito daquele movimento no qual nós precisamos olhar para os nossos defeitos de caráter, né? Como se diz nos grupos de 12 passos, né? Nos grupos de apoio mútuo como o Alcoólicos Anônimos, né? Um dos passos é você fazer o inventário moral de você mesmo. Você não faz o inventário moral do outro, você tem que fazer o seu inventário moral, né? Você tem que ver onde você está falhando, onde você pode melhorar, onde te falta uma virtude, que talvez até você esteja apontando o dedo para o outro, né? Então, no início é difícil, mas depois que você pega o jeito, depois que você aprende a viver assim, é extremamente libertador. Porque você não fica mais gastando energia, uma energia da qual inclusive você não tem consciência de que está gastando, não tem consciência porque essa sua faceta real está escondida para você, ela está no seu inconsciente, né? Então você não fica mais gastando energia
criando um personagem para encobrir o fato de que você, no fim das contas, acha que não é bom o suficiente. Então você tem que criar uma máscara. Então você é quem você é. E você aprende a deixar as pessoas livres para irem e virem. E fica quem quiser, né? As pessoas conhecem você, conhecem a sua verdade, conhecem a maneira que você vive, né? E elas ficam, ou elas vão, ou elas ficam por um tempo e depois elas se vão. E tá tudo bem, né? Porque é um gasto de energia muito grande. Essas máscaras que a gente usa, porque quando a gente era pequenininho, disseram pra gente que nós éramos inaceitáveis. Não tô falando aqui da educação básica, né? Dos princípios de convívio, da urbanidade social. Não estou falando disso. Estou falando daquelas partes de nós que foram consideradas inaceitáveis pelos nossos progenitores ou cuidadores primários. Né? Então você não sabe mais nem o que é você, o que é a sua máscara. Você não sabe mais. Talvez você esteja descobrindo aqui agora, com essas jornadas de Um Curso em Milagres que nós estamos fazendo já pelo 4º ano seguido. Não é? Soltar essas máscaras. Soltar. Eu outro dia conversando com uma amiga minha, eu falei pra ela que eu tinha dito pra alguém que eu não ia fazer alguma coisa porque eu não tava com vontade, enfim, algo assim. E ela falou assim, mas por que você não mente? É mais educado você mentir. E aí eu respondi pra ela, mas você, por que você não fala a verdade? Por que eu não posso falar para uma pessoa que eu não vou sair com ela porque neste momento eu tenho uma necessidade muito grande de estar só na minha própria companhia? Por quê? Por que a gente é falso o tempo inteiro? Por quê? Olhem o gasto de energia. Ah, mas aí você vai virar uma pessoa sem o mínimo de civilidade. Não necessariamente. Quantas vezes nós contamos as tais das mentirinhas brancas que vão se acumulando? Não vou dizer que a gente não vá se utilizar desse recurso em casos extremos. Mas por que a gente não pode falar a verdade? Ah, se eu falar a verdade a pessoa vai ficar louca. Ah, então tudo bem. Se a pessoa vai ficar louca e você vai perder a paz e ainda vai tirar a paz da pessoa, então mente. Mas vamos nos condicionar pouco a pouco para que isso possa ser a cada momento mais a nossa realidade. Falar a verdade. Ah, você quer ir essa semana, né? Eu recebi um convite para jantar e a minha querida me perguntou, você gosta de comida asiática? E eu falei, posso ser sincera? Não. Gosto de comida tailandesa. É asiática, né? Mas não gosto de comida chinesa, não gosto de comida japonesa. Mas podemos ir num restaurante e eu claramente vou encontrar lá alguma coisa para eu comer, porque eu vou encontrar. Então eu posso ir com a pessoa, mas a pessoa não me perguntou isso. A pessoa me perguntou, você gosta de comida asiática? Não, eu não gosto. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a comida japonesa ela é muito popular. As pessoas, vamos num japonês maravilhoso. Eu me benzo, não gosto de comida japonesa. Agora, se eu chegar lá com a pessoa, ela falar, olha, não tem jeito, é o meu aniversário que eu vou comemorar no restaurante japonês. Ótimo. Eu vou achar alguma coisa para comer lá. Posso até dizer para vocês o que eu vou achar. Eu vou comer Hot Philadelphia. aquele bolinho de salmão com cream cheese. Né? Que diz, já ouvi falar que aquilo ali é invenção brasileira. Não é nem da Califórnia, invenção brasileira que japonês não come aquilo. Eu bem acredito. Né? Eu vou achar, eu vou comer um yakisoba, eu vou comer alguma coisa. Mas não venha me perguntar
Se eu puder ser sincera, eu vou ser sincera. Ah, você é uma grossa. Não. Eu só tô tentando, a cada dia que passa, expressar mais e mais e mais e mais e mais a verdade do meu espírito. De quem eu sou. Né? Passei a minha infância inteira sendo duramente criticada pelo meu jeito de ser. O meu jeito de ser era errado, o meu jeito de ser não servia, eu era antissocial, ninguém conseguia conviver comigo, eu era insuportável. Um belo dia eu descobri que não era nada disso, tem um monte de gente igual a mim, né? Tem um monte de gente igual a mim, né? É isso, meus queridos, vamos para o comentário, porque eu não sei porque eu passei 21 minutos falando disso tudo, mas eu confio no Divino Espírito Santo e como eu me conectei aqui em oração antes de começar o vídeo, eu sei que algum de vocês aí estava precisando ouvir essa mensagem. Então vamos ao comentário. Vamos ao comentário. Lembrando que a nossa lição de hoje é que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Comentário. A expressão meu mundo se trata, é claro, do mundo que eu fiz para apoiar o meu ego, o mundo ilusório de ataque e separação. A vista de Cristo, ou a visão do Cristo, como é mais frequentemente chamada no texto, é uma faculdade que é inerente a todos nós, parte do ser, ele bota a palavra ser com letra maiúscula, que foi criado por Deus, né? A visão de Cristo nos mostra a realidade e a unidade, e não o caos é ótimo, o caos fragmentado que nós usualmente vemos com os nossos olhos carnais. Essa vista está sempre disponível para nós, mas o mundo que nós fizemos pode obscurecer a nossa santa vista. Então, hoje o pensamento de hoje é uma oração ou uma resolução, não para permitir que isso aconteça, não para permitir que o que os nossos olhos nos estão mostrando peraí. A oração de hoje é uma oração ou uma resolução para que não se permita que isso aconteça, para que não se permita que o que os nossos olhos físicos estão nos mostrando impeçam que essa visão, que a visão de Cristo nos mostre, aquilo que a visão do Cristo nos mostre, que a visão do Cristo nos mostre todo o tempo e a qualquer momento, nomeadamente o mundo real. Então hoje é uma prece, né? No negativo aqui, para que isso não aconteça. Para que hoje a nossa vista não seja de forma alguma obscurecida pelo mundo que fizemos. Esse mundo que fizemos para apoiar o ego, como ele disse aqui. E aí ele cita o texto. A percepção é um espelho e não um fato. E o que eu enxergo é o meu estado mental, refletido fora de mim. O mesmo pensamento, esse mesmo pensamento é repetido ao longo de todo o curso. A percepção pode fazer qualquer imagem que a mente deseje ver. Olha isso, a percepção pode fazer qualquer imagem que a mente deseje ver. Lembre-se disso. E ele cita aqui um texto da introdução do capítulo 21, Lê-lo-ei em língua portuguesa. Esse capítulo 21 aqui, que, Nossa Senhora, nem penso como a gente vai chegar aí, como é que vai ser isso, quando a gente chegar. Então, capítulo 21, Razão e Percepção, e ele cita um texto da introdução. A projeção faz a percepção. A projeção dá lugar à percepção.
O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas, embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo, é o que estamos fazendo. A percepção é um resultado e não uma causa, e é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Tudo que é contemplado com visão é curado e santo. Nada percebido sem ela significa coisa alguma, e onde não há significado, há caos. Caos. As leis do caos são as leis do ego, isso vocês já sabem. Disso vocês não vão se lembrar, ok? Então vamos lá. Vamos lá. O mundo, então, está apenas mostrando-nos as nossas próprias mentes. Gente, olha que perigo. Eu olho para o mundo e eu vejo o meu conteúdo mental. As guerras são o meu conteúdo mental. A violência é o meu conteúdo mental. A mentira é o meu conteúdo mental. A separação, a exclusão, a expulsão, tudo isso é o meu conteúdo mental. Ainda, né? Oh, mente que precisa ser purificada, essa minha. Nada mais, nada menos do que as nossas projeções obscurecem a vista de Cristo. Cristo é a única realidade, a criação de Deus. E sem as nossas projeções impostas, superimpostas, essa realidade é tudo o que nós veríamos, a realidade do Cristo. Mas nós não podemos usar a nossa percepção para vê-la. Em vez disso, devemos usar a vista de Cristo, uma faculdade totalmente separada, ou um senso, um sentido totalmente separado. Precisamos permitir que a vista do mundo desapareça das nossas mentes. É por isso que fechar os olhos pode ser útil num primeiro momento, quando aquilo que os nossos olhos veem, que os nossos olhos nos mostram, parece ser tão sólido e real. Por isso que a gente medita de olho fechado. A gente está despertando a nossa visão do terceiro olho, que é a visão real. Aquilo que nós vemos é determinado por aquilo que nós queremos ver. Portanto, nos são dadas essas palavras para dizer. E aí ele vai citar as palavras da lição. Quero abençoar o mundo, olhando para ele através dos olhos do Cristo. Lembrem-se disso, isso é importante. Sempre que nós olhamos para o mundo com os olhos do Cristo, nós o abençoamos, tá? Sempre que nós olhamos para o mundo a partir de uma mente curada, a mente que perdoou a si mesma, nós curamos a mente dos nossos irmãos. Sempre que nós pedimos por um milagre, nós abençoamos os nossos irmãos com aquele milagre, tá? A filiação é uma só. Muito bem, a nossa percepção pode se tornar a percepção verdadeira, que vê o mundo como um reflexo da verdade, em vez de ser um espelho das nossas projeções, para as nossas projeções. Se a verdade é aquilo que eu quero, se a verdade for aquilo que eu quero ver. Quando você quiser apenas o amor, você não verá nada além dele, diz o livro-texto. Hoje, nós queremos nos sintonizar. Hoje eu quero me sintonizar no meu desejo natural e dado por Deus de abençoar o mundo. Eu quero trazer ao mundo, né, essa vontade de abençoar que está sempre em mim e usá-la para transformar a minha percepção do mundo à minha volta. Eu quero ver o mundo como um espelho refletindo o fato de que todos os meus pecados já me foram perdoados. Eu verei que quando eu vejo tudo no mundo como perdoado, né? Eu verei então
eu verei então que quando eu vejo tudo no mundo como perdoado, o que eu verei? Ele diz assim, que eu perdoe e assim receba a salvação para o mundo. Aí eu vou receber a salvação, né? Essa é uma dádiva que me foi dada por Deus, que eu posso oferecer ao seu Filho Santo. A cada pessoa que eu encontrar, ou a cada pessoa que eu até mesmo pense no dia de hoje, né? À medida em que eu perdoar aqueles à minha volta, o que é a minha missão no dia de hoje, eles serão ajudados para, uma vez mais, encontrar a memória de Deus e a memória do Cristo, assim como o seu próprio ser real. Então, a cada pessoa que você perdoar hoje, a cada pessoa que você abençoar hoje, você então estará ajudando essa pessoa a se lembrar da verdadeira natureza, do seu ser real, da memória do Cristo nela, do Espírito Santo e o que mais você queira, tá? E aí ele vai continuar comentando aqui o texto que é a segunda vinda e explicando cada definição que Jesus dá. Então, a primeira definição que ele explica é o reconhecimento da perfeita unidade. A segunda vinda é o reconhecimento da nossa perfeita unidade, né? E aí ele cita o texto, parágrafo 2, linhas 3 e 4. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é, enfim, reconhecida. Com o perfeito perdão, todas as barreiras, todas as razões aparentes para a separação desaparecem e a nossa unidade pode ser finalmente reconhecida. Cada falta de perdão é uma razão para a separação, uma justificativa para nós nos mantermos separados. Alternativamente, cada razão para nos mantermos separados é um não perdão, um julgamento contra o outro. Para prepararmos o caminho para a segunda vinda do Cristo, que é o reconhecimento da unidade, o perdão deve primeiramente ser completo, se tornar completo. Muitos de nós podem se lembrar da canção do musical evangélico Prepare o Caminho para o Senhor. Nós não conhecemos esse musical porque é um musical americano, né? Se nós não nos lembrarmos disso, nós nos lembramos disso na Bíblia, como a mensagem de João Batista antes do início do ministério de Jesus, né? E ontem a gente falou do batismo e eu esqueci de falar para vocês do batismo de Jesus por João Batista nas águas do Rio Jordão, né? Muito bem, esse batismo, ele era uma tradição dos essênios, que Jesus era essênio. Lembrando que os essênios eram um grupo de judeus, né? Eu vou descobrir como é o batismo judaico e amanhã eu conto para vocês, tá bom? Eu sei que eles têm o ritual da circuncisão para os meninos, que é uma espécie também de consagração a Deus, né? Mas eu não sei detalhes disso, então eu não vou ficar falando aqui, porque pode ser que eu fale bobagem e eu não quero ofender ninguém, especialmente comentando um tema tão sensível que é a religião alheia, dado que sou cristã e não judia. Muito bem. Bem, o perdão é como preparamos o caminho para Deus. No sentido da segunda vinda de Cristo. O perdão ilumina o caminho para a segunda vinda. Ele remove as barreiras à nossa consciência de unidade, tá bom? E ele diz assim, que tem essa passagem na Bíblia da mensagem de João Batista antes do início do ministério de Jesus. Eu vou procurar essa passagem e vou achar para vocês. Eu não sei, eu vou ter que procurar nos evangelhos, tá?
eu não achei. Não, mas também, na verdade eu não achei não, na verdade eu não procurei. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Então, basicamente, eu vou ficar por aqui, tá bom? Não, a gente tem que ler a lição novamente pra gente não se esquecer, pra nós não nos esquecermos dela. Vamos falar o nosso português elegante. Para não nos esquecermos de nossa lição, hoje, vamos lê-la novamente. Lição 304. Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Eu posso obscurecer a minha vista santa se impuser a ela o meu mundo. E não posso contemplar as cenas santas para as quais Cristo olha, a menos que faça uso da sua visão. A percepção é um espelho e não um fato, e o que enxergo é o meu estado mental refletido fora de mim. Quero abençoar o mundo olhando para ele através dos olhos de Cristo, e olharei para os sinais que me garantem que todos os meus pecados foram perdoados. Tu me conduzes da escuridão à luz, do pecado à santidade. Que eu perdoe e assim receba a salvação para o mundo. E a tua dádiva, meu Pai, dada a mim para oferecê-la ao teu Filho Santo, para que ele possa achar a tua memória outra vez e a de teu Filho, tal como o criaste. Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Então, que hoje você não permita que o seu mundo obscureça a vista do Cristo em ti. Então, na prática mesmo, a gente pratica essa lição hoje, buscando olhar para a essência das pessoas, buscando olhar para a essência das situações. Qual é o aprendizado que tem aqui para mim? Qual é? Qual será? Né? Tá bom? Então vocês ficam com essa mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.